Olá, prezados colegas que participam do segundo Convive. Eu sou Rosemary Carlesso e apresento para vocês um recorte da minha dissertação, intitulada Sequência Didática Eletrônica para a Consolidação do Pensamento Aritmético no sexto ano do Ensino Fundamental, que vem sendo realizada no programa de pós-graduação no Ensino de Ciências e Matemática e orientada pela professora doutora Cláudia Elisete Oliveira Gruenlaud. O objetivo da minha pesquisa é investigar e analisar o desempenho dos estudantes do sexto ano do ensino fundamental em relação à consolidação dos conceitos que formam o pensamento aritmético. A Base Nacional Comum Curricular prevê para este ano série letivo a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens desenvolvidas nos anos iniciais do ensino fundamental, visando a construção de uma visão integrada da matemática e a consolidação dos conceitos relativos à aritmética. Isso vai se dar por meio de uma sequência didática eletrônica construída com base na metodologia de resolução de problemas, que será implementada no sistema Siena. O Siena é um sistema que contribui para o processo de ensino e aprendizagem de um conteúdo qualquer. O professor constrói o ambiente de investigação com as seguintes ações: construção do grafo com os conceitos da temática a ser trabalhada, o banco de questões para os testes adaptativos de cada conceito do grafo, sequências didáticas para cada conceito do grafo também. O desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança. Isso de acordo com Vygotsky, de 1984. Nesse sentido, busca-se um ensino de aritmética fundamentado na produção de significados que ofereça condições para que o ensino de matemática seja consistente e legítimo, de acordo com Santana 2015. Ainda referente a esse autor, a construção do pensamento aritmético se constitui como um processo que depende de raciocínios e pensamentos. A valorização do raciocínio intuitivo e figurativo, o pensamento relativo e absoluto aplicado às estimativas, raciocínio estruturado aditivo, o pensamento proporcional através deles pode-se conseguir um ensino de aritmética baseada na produção de significados. Segundo Ximenes, o ensino da aritmética se propõe a desenvolver uma capacidade de interpretação de situações reais, interpretar e dominar os processos aritméticos que permitam a resolução de situações mediante métodos diversos, dominar as bases conceituais, reconhecendo suas implicações e situações concretas, adquirir um sentido numérico que permita reconhecer quando cada um é mais útil e adequado, ser capaz de produzir hipóteses diante dos problemas. E a partir disso, então, determina Ximenes que a aritmética do século XX oferece respostas aos problemas em um sentido integrado e não somente o ensino de técnicas por si mesmas. A investigação possui uma abordagem qualitativa, pois, segundo Flick, 2009, é a análise de um caso concreto em suas peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais. Contribuindo com essa abordagem, trazemos Esteban, 2010, que diz que é uma atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, a transformação de práticas e cenários socioeducativos. Além de ser uma abordagem de
qualitativa, ela também é do tipo estudo de caso. E por quê? Porque, de acordo com Gil, é um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Contribuindo com isso, Ponte diz que o estudo de caso é o estudo de uma entidade bem definida, que visa conhecer em profundidade o seu como e os seus porquês, evidenciando a sua unidade e identidade própria, o que explica o objetivo dessa pesquisa e o seu percurso metodológico. Para Nisbet e Watts, a primeira fase, o desenvolvimento do estudo de caso, se dá em fases. A primeira fase é a fase exploratória, a segunda fase é a coleta de dados e a terceira fase, análise de resultados. Na primeira fase deste estudo, foi feita a análise do grafo, já disponibilizado no Siena, no trabalho de pesquisa sobre pensamento aritmético, um experimento com estudantes do 6º ano do ensino fundamental, de Schiffer, 2019. A análise do banco de questões dos testes adaptativos, referentes a cada um dos conceitos do grafo, desenvolvidas também na dissertação de Schiffer, já disponibilizados no Siena. Onde é que entra, então, a minha proposta de trabalho? A investigação e seleção de atividades didáticas envolvendo diferentes demandas cognitivas e com a metodologia resolução de problemas. O desenvolvimento das sequências didáticas eletrônicas para cada conceito do grafo, utilizando as atividades investigadas. Isso tudo compõe a primeira fase. Eu ainda trago, pela importância, o que é o sistema Siena. É um sistema integrado de ensino e aprendizagem que foi organizado pelo Grupo de Tecnologias Educativas da Universidade de La Laguna, em Tenerife, na Espanha, juntamente com o Grupo de Estudos Curriculares de Educação Matemática, o GESEM, da Universidade Luterana do Brasil, no convênio de pesquisa sobre tecnologias educacionais. Esse esquema tem o objetivo de apresentar como ocorre, o que ocorre no sistema. Inicialmente é composto um grafo, onde vai ser listado e através de um mapa conceitual a gente descreve todos os conteúdos que vão ser abordados para aquele trabalho referente àquela temática. Para esse grafo são compostos os testes adaptativos. Os testes são questões que o aluno vai desenvolver. No momento que o aluno desenvolve essas questões, a gente consegue gerar um mapa individualizado. Para cada aluno, sempre o teste vai oferecer diferentes questões lá do seu banco de dados, do seu banco de questões. No momento que, para esse mesmo sistema, nós temos os testes e as sequências didáticas, que é o material de estudos referente àqueles conceitos que foram determinantes para o trabalho a ser desenvolvido. Bom, o grafo de qual eu estou falando é o grafo sobre o pensamento aritmético. E se vocês podem observar aqui, ele tem como topo de trabalho a resolução de problemas. Tá? Essa resolução de problemas é trabalhado com as 4 operações, então trabalhamos o algoritmo da divisão, da multiplicação, da adição e da subtração. Qual é a ordem em que a gente utiliza para o desenvolvimento dessa sequência? A gente vai lá da leitura e da interpretação e depois identificar as quantidades, a representação do sistema decimal, o reconhecimento das propriedades da adição,
o trabalho da resolução do algoritmo da adição e da subtração, o trabalho da tabuada, né, a construção da tabuada, a resolução do algoritmo da multiplicação e divisão e, por último, as expressões numéricas simples e mais elaboradas. As mais elaboradas são aquelas que têm os sinais de associação. E então, tudo isso como topo, a resolução de problemas. Vejam, é um caminho a percorrer. A gente vai lá do trabalho da leitura, e eu estou fazendo a leitura dele de baixo para cima, tá? Porque é a ordem que eu vou desenvolver a minha sequência para chegar na resolução de problemas, tá? Ou, a partir da resolução de problemas, em cada um desses nodos, a gente vai ter um trabalho específico. O percurso metodológico, então, o experimento desse pensamento aritmético, como é que se dá? Se deu primeiro pela elaboração do grafo, né, que foi quando a colega determinou aqueles conceitos como sendo prioridade para verificar o nível de desempenho do pensamento aritmético de cada estudante, os testes adaptativos. O desempenho dos estudantes neste teste adaptativo é que vai determinar se ele vai avançar para o próximo conceito do grafo ou se ele vai fazer o estudo da sequência didática eletrônica. Quando o seu desempenho em um intervalo de 0 a 1 for maior ou igual a 0,6, ele vai avançar para um próximo conceito do grafo. Se no seu teste adaptativo o seu desempenho for menor do que 0,6, ele vai abrir automaticamente uma sequência didática eletrônica. Ele vai fazer essa sequência didática eletrônica e depois ele volta a repetir o teste adaptativo. Então, esse é o processo que o aluno vai estar desenvolvendo durante o experimento. O que são os testes adaptativos? Quais são as suas finalidades, né? Ele tem por finalidade administrar questões de um banco de questões previamente calibradas que correspondem ao nível de capacidade do examinado. É realizado em cada conceito do grafo, devendo ser cadastrado perguntas que irão compor o banco de questões dos mesmos, com o objetivo de avaliar o conhecimento que o estudante possui em cada conceito. Para essa pesquisa, foram cadastradas 45 questões para cada conceito do grafo, classificadas em 3 níveis de dificuldades: nível fácil, nível médio e nível difícil. Essas questões compõem os testes adaptativos da sequência didática eletrônica que eu apresento agora um recorte. Trago aqui exemplos de questões. O primeiro exemplo que eu trouxe é um exemplo de nível fácil e diz assim: Isabel e Juliana colecionaram papéis de carta. Isabel tem 137 e Juliana 181. Quantos papéis de carta Juliana tem a mais que Isabel? O que nós estamos propondo aqui como uma atividade de nível fácil é justamente o fato de ele ler e rapidamente eles identificam qual é a operação a ser realizada, porque é apenas uma operação que está explícita ali na questão, por isso uma questão de nível fácil. A questão de nível médio, que eu escolhi para trazer aqui para vocês, diz que em um jogo de basquete, César acertou 9 arremessos de 3 pontos e 7 arremessos de 2 pontos. Qual é a expressão que representa o número de pontos que César marcou no jogo? Ela muda um pouquinho o nível de dificuldade, porque além de tu interpretar qual a operação que é preciso ser feita, nós temos ali duas operações de soma e, duas operações de multiplicação e uma soma.
O exemplo de questão de nível difícil diz que João comprou uma bicicleta cujo preço à vista era de R$ 1.300. Deu R$ 400 de entrada e pagou o restante em 12 prestações de R$ 90. A pergunta é, se tivesse comprado a bicicleta à vista, teria economizado? Então, a gente vê aqui que a demanda cognitiva que o aluno, o cálculo, o desempenho dele exige aqui diferentes habilidades. Ele precisa primeiro multiplicar o número de prestações pelo valor de cada uma delas, somar a sua entrada e depois então fazer uma subtração com o valor à vista para descobrir então se era vantagem, né, o quanto ele teria economizado. Vale destacar que essa também é uma questão que ele pode resolver por uma expressão numérica. E aí é na hora de o aluno desenvolver essa operação, de fazer essa resolução de problemas, que nós estaremos acompanhando para verificar o seu nível de desempenho, né? Qual a estratégia que ele utilizará para resolver. Essas questões, então, do banco de questões, os testes adaptativos, ficam lá à disposição do aluno, ele vai respondendo e conforme as respostas que ele vai dando, vão aparecendo as novas questões ou o banco vai selecionando a próxima questão. No momento, então, que ele não conseguisse dar conta daquele nível de questão, surge então para ele a sequência didática, que é uma das etapas dessa minha pesquisa, a confecção de sequências didáticas. Para a confecção das sequências didáticas, eu me embasei em Zabala e Arnall, que eles dizem que a sequência didática é uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática, assim como podem fornecer pistas acerca da função que cada uma das atividades tem na construção do conhecimento. Vilela diz que é importante desenvolver sequências de aprendizagem nas quais o aluno possa realizar operações de pensamento, operar com informações, processando e extraindo dela conceitos necessários à construção da aprendizagem. Já Zabala, 1998, ele traz a sequência didática como sendo um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos. Os recursos que foram utilizados para esta pesquisa da sequência didática foram os materiais de estudos, que foram construídos cenários de acordo com a idade dos estudantes e fundamentado na metodologia de resolução de problemas. Eles foram feitos em PowerPoint e salvo em Spring. As atividades online na plataforma H5P foram desenvolvidas diferentes atividades referentes aos conceitos trabalhados no material de estudos e ainda as atividades do JClick. Foram construídas diversas atividades educativas referentes aos conceitos abordados no material de estudos. Nessas atividades incluem quebra-cabeça, associação simples, associação contextualizada, resolução de problemas, jogo da memória e outros. Como o objetivo da minha sequência é trabalhar os conceitos diante da metodologia de resolução de problemas, eu trago aqui quais foram os autores que embasaram o nosso trabalho. O primeiro, Burns, que diz que para os estudantes adquirirem a competência de resolução de problemas leva tempo, e as sequências didáticas podem contribuir para essa construção individual do processo de aprendizagem.
Onuschik e Alevato, 2011, traz que a resolução de problemas representa um contexto bastante propício à construção de conhecimentos matemáticos, especialmente quando considerada como uma metodologia de ensino, ou seja, a partir de uma situação-problema, explorar a construção dos objetos de aprendizagem. Onuschik, Moraes e Júnior trazem que a resolução de problemas é a prática comum na sala de aula, a via por meio da qual os estudantes irão aprender matemática, formar o pensamento matemático, tornarem-se investigativos, críticos, não só no que compete à sala de aula de matemática, mas à vida. Já Dante diz que a resolução de problemas tem o objetivo de fazer o aluno pensar produtivamente, desenvolvendo o raciocínio, enfrentando situações novas, oportunizando o envolvimento com aplicações da matemática. Gruenhaut, 2000, diz que a resolução de problemas possibilita a construção da autonomia dos estudantes na busca de diferentes estratégias para alcançar a solução adequada ao problema, o que nos permite desenvolver habilidades ímpares na construção do conhecimento de forma individual. E Polya acrescenta que ao resolver um problema sozinho, o estudante irá se sentir motivado e com disposição para novos desafios, bem como experimentará o prazer no estudo da matemática, tornando-a mais significativa. Trago aqui um recorte de um exemplo de material de estudos desenvolvidos. Esse material foi construído referente ao nodo, representação dos números no sistema de numeração decimal. Então, a gente traz a contextualização, o jornal local, sobre as Olimpíadas que aconteceram, o destaque da importância dos números, do quanto eles aparecem no dia a dia da gente. Depois, toda a construção do sistema de numeração decimal, as classes, as ordens, né? E em seguida, as tarefas que serão desenvolvidas pelos estudantes. Como atividade final, uma tarefa de pesquisa para eles apresentarem no próximo encontro. O segundo exemplo que eu trouxe é uma resolução de problemas envolvendo o algoritmo da divisão. Então, a gente sempre parte de uma situação-problema, de uma resolução. A gente vai utilizar sempre as 4 etapas de resolução de acordo com o Polya, que é compreender o problema, compreender a pergunta, fazer um plano, executar esse plano e comprovar os resultados. Apresento aqui também uma atividade que foi feita no JClick, que é uma atividade de associação que envolve o cálculo mental envolvendo o algoritmo da divisão. Eles vão associar a sua operação à resposta correta. Um outro exemplo que eu trago é uma atividade online desenvolvida na plataforma H5P. Essa é uma atividade da memória que também envolve a divisão de cálculo simples, que o objetivo é o trabalho do cálculo mental. Aqui eles ficam bem fraquinhos, né? Porque eles já tinham sido virados, né? Mas aqui, esse último eu não virei, para vocês verem como que ele fica e como que ele se mostra quando a gente clica em cada um deles. A última atividade que eu apresento para vocês também é uma atividade da H5P, da plataforma H5P, que eu desenvolvi, que é o aluno precisa descobrir qual é o valor posicional do algarismo 2 naquele número em questão. Quando ele clicar, vai aparecer então se está correto ou não.
Tá? Bom, esse é o ambiente de investigação que eu pensei, que eu preparei, que eu elaborei. Ele já está pronto, já está cadastrado no Ciena. A próxima etapa é a implementação do ambiente de investigação em sala de aula. O mesmo vai me permitir verificar a validação da sequência didática e também o nível do pensamento aritmético dos estudantes envolvidos. Eu espero, eu desejo que o meu trabalho tenha trazido alguma inspiração para os colegas também construírem os seus ambientes de investigação. Seguem as minhas referências. Muito obrigada pela atenção.